E o tema que eu vou falar hoje aqui, que vocês escolheram, são 5 atitudes que você deve evitar se você quiser ser uma mulher autoconfiante. E quando eu digo uma mulher autoconfiante, o que eu quero dizer com isso? Porque muitas mulheres me procuram com um pensamento equivocado, né? De achar que uma mulher autoconfiante, ela não entra em contato com seus medos, ela nunca se sente insegura, ela tá sempre muito decidida, né? E que ela nunca titubeia, que ela tá sempre segura de si. E não é bem isso, né? Porque o medo faz parte da nossa vida e o medo é uma proteção necessária para nossa sobrevivência. Então não é negócio a gente querer eliminar o medo. E junto com o medo, obrigada pelos coraçõezinhos que vão subindo aí. Isso me ajuda a entregar a live para mais pessoas. Então, obrigada a você também que está sempre aqui comigo às terças-feiras, né? Então, voltando aqui, recapitulando, né? Não é um bom negócio a gente eliminar o medo. E o medo anda junto com a insegurança. Então, o que eu quero dizer? Então, vou só recapitulando. O medo é uma proteção, não é bom negócio a gente eliminar. E junto com o medo vem a insegurança. Então, muito provavelmente, você não vai conseguir eliminar 100% da insegurança da sua vida. Então, quando eu falo uma mulher autoconfiante, não é aquela que nunca tem dúvida, não é aquela que está 100% segura o tempo inteiro, mas é aquela que sente medo e que sente insegurança em alguns momentos e sabe lidar com essa insegurança, não se paralisa diante do medo, não é vencida por suas inseguranças, ela faz apesar de. E ela também se sente muito segura para muitas coisas. É capaz de tomar uma decisão, é capaz de deixar para trás pessoas, escolhas que não fazem bem a ela, né? Ou que ela precisa abrir mão para chegar em um outro lugar. Então ela é capaz de fazer escolhas, mesmo que às vezes ela se equivoque nas escolhas que ela faz, porque nós somos humanas e, como humanas, nós nos equivocamos. Mas a mulher autoconfiante é aquela que sabe lidar também com os seus erros, com os seus equívocos, que ela não confunde um erro com o seu valor pessoal. Ela sabe sim pedir desculpa, ela sabe dizer o não que precisa, ela sabe dizer o não sei, né? E ir atrás das informações necessárias. Ela sabe lidar com os altos e baixos da vida porque ela tem recurso interno. Ela tem ferramenta para lidar com a instabilidade da vida. Ela aprendeu a lidar com essa instabilidade, né? Porque uma das maiores causas dos nossos sofrimentos é o apego àquilo que a gente gostaria que fosse, aos nossos sonhos, muitas vezes infantis, né? Então, é uma não aceitação da vida como ela é. E a mulher autoconfiante é aquela que sabe que a vida não está aqui para satisfazer seus sonhos, os seus objetivos, mas para ajudá-la a crescer. E nesse crescimento, sim, é possível realizar sonhos e objetivos quando ela se apropria das ferramentas internas. Então, é isso que eu quero dizer, né? E o que não é uma mulher autoconfiante? É aquela que faz uma imagem grandiosa de si para esconder uma insegurança. Às vezes é até arrogante, sabe? É aquela que não reconhece suas fraquezas, que está sempre de nariz em pé, ou que está sempre se achando, assim, a oitava maravilha da face da terra. Porque as mulheres confiantes, às vezes elas não se sentem bem, às vezes elas se sentem, sim, muito fortalecidas, mas elas sabem lidar, sabem acolher a própria humanidade, né? E muitas pessoas confundem autoconfiança com aquela sensação assim de que eu me acho bonita, autoconfiança com autoestima, né? E sim, é preciso ter autoestima também, mas autoconfiança é aquele lugar onde a pessoa sabe aprender a reconhecer, já aprendeu na verdade, ou está em vias de aprendizado da humanidade perfeita e se aceita como é, se aceita com a sua luz e com a sua sombra. E também ela se trabalha constantemente para se tornar uma mulher melhor dentro do padrão que ela entende que é ser melhor e não do que os outros esperam que ela seja. Essa é a diferença. A mulher que se engana na autoconfiança, né? Que eu sou muito autoconfiante, mas está sempre ligada a um reconhecimento, a um lugar de destaque, né? A, assim, uma sensação de poder, um falso poder,
né? Não o poder verdadeiro pessoal. Essa não tá totalmente segura, né? Nem vou falar totalmente, porque eu acabei de falar aqui que a gente não, às vezes não, é muito difícil a gente se sentir totalmente segura ou confiante ou, né, decidida, mas ela tá se enganando, porque lá no íntimo dela, ela sabe que ela não é tudo isso que ela aparenta ser para os outros. A mulher autoconfiante, ela tá em contato com ela sabe que tem defeito, né? Ela sabe também reconhecer o outro, ela não é egoísta, ela sabe do seu valor e sabe valorizar o outro. Já falei aqui em outras lives. Agora, a mulher que se engana, né, que finge ser autoconfiante para os outros especialmente, sabe que aqui dentro tem uma arrogância, uma insegurança, uma sensação assim de uma autoimagem muito engrandecida, né? Mas que teme, por exemplo, perder a admiração das pessoas, que teme perder o lugar de poder, de repente, o emprego que dá um poder, né? Que se perder aquilo vai se desestruturar. Então, tem algumas pessoas que confundem, tá? A verdadeira autoconfiança com essa imagem engrandecida de si mesma, que muitas vezes leva até para um lugar da arrogância. Então, às vezes a gente olha para aquela pessoa e vê, aquela pessoa se acha, né? A oitava maravilha da face da terra. E só ela se acha, porque todas as outras pessoas estão vendo que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não se sustenta, né? Que aquilo não tem embasamento verdadeiro. A pessoa está mais exercendo um papel de autoconfiança do que se sentindo verdadeiramente autoconfiante. Então, fazer essa diferença, tá? E agora vamos entrar no tema especificamente da live. Quais são as 5 atitudes que, se você deseja ser uma mulher confiante, você deve evitar, tá? Porque estar em contato com a insegurança é muito desconfortável. Sentir medo não é uma sensação agradável. Então, muitas vezes, algumas atitudes são escolhidas para ter um alívio imediato do desconforto, um alívio imediato daquela sensação de medo ou de insegurança, mas que quando a gente olha, em vez de ajudar verdadeiramente a desenvolver a autoconfiança, leva mais para um buraco, porque gera mais insegurança. E são sobre essas atitudes que eu vou falar agora, tá? Então, a primeira atitude é pedir a opinião do outro frequentemente. Eu já fui uma mulher extremamente insegura e eu mesma já fiz isso inúmeras vezes. Como eu não conseguia decidir o que eu queria, eu pedia para uma opinião para o outro, pedia uma opinião para aquele outro, e aí cada um me falava uma coisa, eu ficava perdidinha. Ou então, eu queria algo e eu não tinha coragem de assumir que eu queria aquilo. Então eu conversava às vezes com a minha mãe, às vezes com uma amiga, às vezes com meu parceiro, alguém, porque o que eu queria, na verdade, era que aquela pessoa endossasse a minha escolha, que aquela pessoa falasse assim, não, é isso mesmo, Dani, você tá certa, pode escolher isso. E algumas vezes as pessoas não endossavam, muitas vezes, as pessoas davam a opinião delas, e eu tinha raiva, eu sentia muita raiva, porque aquela pessoa não tinha falado o que eu queria que ela falasse. Então, muitas vezes, diante de uma insegurança, para aliviar o desconforto da insegurança, da angústia de não conseguir tomar uma decisão ou de não conseguir fazer o que é necessário, é muito comum mulheres inseguras pedirem opinião para várias pessoas, quererem endossar, né? Então veste uma roupa, tá se sentindo bonita, mas não tem certeza. Aí fica, fulano, essa roupa tá boa? Ah, não gostei não, tá marcando sua barriga. Aí o outro fala, não, tá ótimo, mas barriga nada. E aí a pessoa fica doidinha sem saber o que fazer, né? Às vezes a pessoa até desiste de sair se o outro não concordar com a opinião ou com a roupa que ela colocou e ela ficar muito insegura. Então, pedir a opinião do outro com frequência alivia o desconforto imediato, mas gera ainda mais insegurança, porque você valida a sua opinião no outro. Se o outro concordar, você fica feliz. Se o outro discordar, te dá uma ideia oposta à sua, você fica mais insegura. E aí, às vezes, diante disso, vem a raiva, como eu citei aqui como exemplo. Então, volta para você, sabe? E você nunca pode pedir opinião? Pode, você pode pedir opinião, especialmente se é algo novo,
que você não sabe fazer, que você nunca fez. Então você vai pedir orientação para uma pessoa que já tem hábito de fazer, que já conhece, que já domina o assunto, né? Você pode buscar um conhecimento com alguém que você admira, aprender com aquela pessoa, mas é diferente quando você pede a opinião do outro para aprender algo, né? Para se informar, para se fortalecer, para ter dados para você fazer sua escolha, e quando você espera que o outro escolha por você. Porque atrás desse pedido constante de opinião vem uma insegurança, um medo de se responsabilizar pela sua escolha e às vezes dá errado e você ter que se responsabilizar pela consequência daquele erro. Então é mais fácil perguntar para o outro, porque se o outro der uma opinião, você seguir e não der certo, aí você fala assim, foi a minha mãe que falou, foi o meu pai que fez, foi o meu marido que falou para eu fazer isso, minha tia, o periquito, o papagaio, o meu chefe. Então você culpa o outro por algo que tenha acontecido pela consequência daquela atitude. E isso não te ajuda, porque não fortalece a sua apropriação, não te ajuda a crescer e a assumir responsabilidade. Muito pelo contrário, te infantiliza, te deixa ainda mais insegura. A ideia é, eu não ser capaz de arcar com as consequências, eu não sou capaz de fazer uma boa escolha. A ideia é inconsciente. Então, é um conforto e um alívio sair da angústia, do desconforto momentâneo, mas é cavar um buraco ainda mais profundo para você se enfiar, ok? Segunda atitude, pedir ajuda para resolver os problemas. Como assim, Dani? O problema não é nem pedir ajuda especificamente, você pode até pedir, mas a maneira como você pede essa ajuda faz toda a diferença. A maior parte das pessoas inseguras pede ajuda para o outro resolver o problema para ela. Ai, fulano, tô com dificuldade, e às vezes não é uma ajuda direta não, tá? Vou dar um exemplo aqui de como pessoas inseguras agem quando pedem ajuda. Muitas vezes elas não são diretas, quase sempre elas não são diretas, elas usam de uma manipulação. Por exemplo, uma pessoa segura de si, ela pode pedir ajuda, falar, eu posso chegar para alguém e falar, fulana de tal, tô com uma dificuldade de resolver um problema aqui, tô precisando da sua ajuda, né? Então eu vou e falo qual é a ajuda que eu preciso, a informação que eu quero e me responsabilizo, porque mesmo que aquela pessoa dê a opinião dela, a escolha é minha. Se eu vou seguir ou não a opinião que ela me deu, eu escolho. Então eu me responsabilizo e aí eu peço ajuda para resolver o problema comigo, né? E não para mim. A pessoa insegura, ela manipula, muitas vezes ela manipula. Um exemplo, tá? Ela fala assim, nossa, tô com o meu dia todo atribulado e eu tenho que, nossa, resolver um pepinão, menina. Tenho que ir lá comprar um presente para minha avó, para minha mãe, para um aniversário. E é uma pessoa super exigente com os presentes dela, gasta tempo, e eu não tô tendo tempo, o aniversário hoje à noite. Então, ela não chega para alguém e fala assim, fulana, eu tenho um aniversário para ir, uma pessoa super exigente com presente, ela gosta disso, 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 você pode me ajudar? Você pode ir lá comprar o presente para mim? Tá aqui meu cartão, tá aqui o dinheiro, tá aqui, paga no Pix que eu te pago de volta. A pessoa confiante direta é assim, a insegura é desse jeito que eu falei, né? Tô com um pepinão para resolver. Aí falo para um, falo para o outro, falo para o outro, até encontrar uma boazinha no caminho, um bonzinho, um prestativo no caminho e falar, deixa que eu escolho para você, deixa que eu compro para você. E aí, ufa, eu nem pedi, pessoa que se ofereceu. Se a outra não gostar do presente, foi fulano que comprou. Se você não gostar, tá? Você pode ir lá trocar. Então, pessoas inseguras manipulam, elas não conseguem ser diretas, claras e objetivas. Então, pedir ajuda com frequência para resolver o problema para você não ajuda você a se tornar uma mulher confiante. Muito pelo contrário. Estimula a sua insegurança. Faz você agir nessa manipulação, se enganar mais uma vez e responsabilizar o outro para resolver o problema, se der certo, se der errado. Então essa é a segunda atitude, tá? E a terceira atitude, se cobrar, né? Se cobrar ser perfeita.
Esquecer que você é uma pessoa humana, imperfeita, limitada, que você não sabe tudo, né? Que não tem como nenhum ser humano saber tudo, mesmo que seja a pessoa mais inteligente. Vai ter algo que ela vai precisar de ajuda para resolver, porque ela não sabe tudo. Então, não se exigir a perfeição. Essa exigência da perfeição, eu tenho que ser perfeita para fazer algo, diz muito desse lugar de insegurança, de eu não sou boa o suficiente do jeito que eu sou. Eu tenho que me consertar, eu tenho que encontrar uma visão melhor, né? Uma imagem melhor ou uma maneira melhor de agir para eu ser aceita, para eu ser amada, para eu ser valorizada. Então é uma insegurança, um medo de não ser suficiente sendo quem se é, né? Então vem esse lugar, essa cobrança da perfeição. Porque se eu errar, o outro, o que o outro vai pensar de mim? Como é que vai ficar a minha imagem perante o outro? E essa busca pela perfeição impossível de acontecer gera procrastinação. E aí você vai adiando todas as coisas que você deveria fazer, que você gostaria de fazer, e isso aumenta aquela sensação de menos-valia, de eu não dou conta, eu não sou suficiente, e tudo isso gera uma insegurança. Então, essa é a terceira atitude que você deve evitar. E qual é a quarta atitude? Focar em ajudar o outro demasiadamente. Quando você coloca todo o foco da sua vida, ou a maior parte do foco da sua vida, em outra pessoa, você está inconscientemente esquecendo de si. Você está querendo agradar o outro com muita frequência para ser vista como uma boa pessoa, para se sentir amada, para ter um valor reconhecido, né? Porque você está insegura se você é uma boa pessoa, está insegura se a outra pessoa te dá valor, e aí você fica ali agradando o outro sem fim, não diz o não que você precisa, não coloca limite, está sempre disponível. Isso demonstra muita insegurança, né? Isso demonstra também uma falta de amor próprio, é um esquecimento de si, e muitas vezes é uma fuga, para você não olhar para os seus próprios problemas, para as suas próprias dificuldades e para a sua insegurança. Você olha para os problemas do outro, para a vida do outro, para as necessidades do outro, e aí você fica ali gastando todo o seu tempo e a sua energia para resolver o problema do outro, para ser prestativa, para ser boazinha, para assim ser reconhecida como uma boa pessoa, para assim receber um valor externo, porque você mesma não está se dando valor. Você mesma não sente segurança e confiança do que você tem, sim, boas características, que você é uma pessoa, às vezes inteligente, né? Cada um vai ter uma necessidade aí, mas de que você é uma pessoa boa para se relacionar, para fazer escolhas, uma pessoa confiante, capaz. Então, você se coloca muito prestativa para o outro? Cuidado, isso pode ser um sinal de que você não está reconhecendo o seu valor, de que você não está olhando para as suas próprias necessidades, que você está esquecendo de você mesma. E aí você faz pelo outro para ter um reconhecimento, para ter uma validação, para se sentir importante na vida do outro. Para o outro falar, nossa, eu não sei o que seria da minha vida sem você, né? Porque você não tem segurança, não tem confiança em você mesma, né? Então você foca o olhar no outro, tá? E qual que é a quinta atitude, né? Não se posicionar por medo de desagradar o outro ou por medo do conflito. Então muitas pessoas não falam o que pensam, não colocam suas necessidades, não expõem suas necessidades, não expõem a sua opinião. Por medo, eu tô insegura, porque se eu falar o que eu penso de fulano pode ir embora, fulano não vai gostar mais de mim. Então hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa mais cedo, uma mulher, que ela se separou e nessa separação a gente está trabalhando o que foi que fez com que ela fizesse tanto por um relacionamento que
não era o tipo de relacionamento que ela queria para a vida dela, não era, né? Então ela teve muitas vezes essa atitude, ela não se posicionava, ela fazia tudo pelo outro, ela não dava a opinião dela, ela começou a se calar porque entendia que o outro não queria ouvir o que ela tinha para falar. Então ela não falava para não gerar briga, ela não falava para não gerar conflito. E aí, o que aconteceu? Ela foi se moldando tanto a vida do outro, né, do parceiro dela, ela se afastou tanto dela mesma, que chegou um dia que o parceiro não quis mais estar com ela. Ele não quis mais estar com ela. E ela ficou muito frustrada, porque o que ela desejava era construir uma família, foi o que ele prometeu para ela lá no início, foi a ideia que ele vendeu e que ela comprou. Então, ela ficou muito frustrada e muito chateada com ela mesma por ter se esforçado tanto para manter um relacionamento que não valia a pena, né? E que no final das contas terminou como terminou. Ele terminou com ela e em pouco tempo já estava com outra pessoa. Então, isso deixou ela muito mal, muito triste. E aí nós começamos a investigar tudo que levou ela a agir dessa forma. E uma das coisas que a levou a agir dessa forma, né, que desencadeou todo esse desfecho, foi ela não se posicionar. Ela tentar evitar o conflito para ser uma pessoa leve, para ser uma boa mulher, para ser uma boa pessoa. Então, era tudo do jeito dele, né, na hora dele, no tempo dele, com as pessoas que ele queria. E aí, ela evitou sim um conflito externo, mas ela gerou um conflito interno muito grande, porque ela foi ficando cada vez mais insegura na relação, com cada vez mais medo de perdê-lo, e quanto mais medo ela tinha de perdê-lo, mais ela queria agradá-lo e mais ele se afastava dela. Porque num relacionamento, quando não tem equilíbrio entre o dar e o receber, a pessoa que recebe muito, ela vai embora, porque ela nem consegue retribuir o tanto que está recebendo. Então, inconscientemente, ela se sente, como é que eu vou dizer, incapaz de retribuir mesmo. Recebe muito, aquilo sufoca e a tendência é o outro ir embora. Então, hoje ela olha e reconhece isso, e hoje ela está aprendendo a descobrir quem é o tipo de homem que ela quer. Porque sim, ela quer casar, ela quer ter uma família, tá ok. Mas com quem? Com qualquer pessoa que queira casar com ela? Com qualquer pessoa que chegue e prometa um relacionamento duradouro, uma família feliz? Né? Porque isso é uma ilusão. Porque ele falava, mas as atitudes dele não condiziam com o que ele falava. E ela via esses sinais. Ela tinha uma intuição que ligava, né, um alerta dentro dela, mas ela não confiou nela, ela não confiou na intuição dela, ela não confiou naquilo que ela estava vendo, né, no óbvio que estava debaixo do nariz dela. Ela escolheu uma fantasia. Então é o auto-engano que eu falei aqui mais cedo. Ela estava vendo que ele falava uma coisa e fazia outra, estava muito claro isso para ela. Ela foi tendo crises de ansiedade fortes, passava mal, tinha medo da perda, e aí ela foi cada vez ficando mais insegura e cada vez metendo mais os pés pelas mãos. Então hoje, quando ela olha para trás, ela diz assim para mim: Dani, hoje eu entendo que não foi por ele, eu sofri muito com essa separação, mas não especificamente por ele, pela pessoa que ele é, porque hoje eu entendo que ele não é aquilo que eu queria para mim, mas pela ideia, né? Por ter rompido um sonho de ter uma família, de ter um casamento, de construir uma vida a dois. Então o sofrimento maior é esse, não da perda da pessoa em si, mas do sonho, né? Como um castelo de areia ter se desfeito dessa forma. Então hoje o trabalho com ela é todo para gerar essa autoconfiança, para ela conseguir se posicionar, para ela falar o que não tá bom para ela, né? E se tiver que gerar conflito externo, ok, a gente tem capacidade de sustentar um conflito, né? E eu tô falando conflito aqui, não é briga, né? E às vezes até uma briga também, se for necessário, mas isso depende da forma como você se coloca, como você se posiciona, porque se existe respeito, pode haver conflito, pode haver divergência de opinião, pode haver divergência de valores até em algum momento, né? Valores são importantes serem parecidos, mas às vezes para um é importante uma coisa, para o outro é importante outra. E se você tem maturidade, você consegue
lidar com os conflitos, você consegue sustentar as diferenças e sustentar até um conflito se for necessário, né? Porque quando você não consegue sustentar um conflito externo, você evita o externo, mas dentro de você fica tão conflituoso que leva a uma crise de ansiedade, como aconteceu com ela, que passa mal. Então não é um bom negócio, sabe? É um bom negócio, sim, aprender a expressar de forma clara, firme, segura, confiante e saber ter respeito pelas diferenças. Isso é o ideal, mas isso é uma construção. Não cai do céu, não vem assim de paraquedas. Precisa ter uma maturidade, precisa ser um dia a dia, uma construção. Mas se você evita se posicionar para não ter um conflito, você não consegue desenvolver isso que eu estou falando, essa capacidade de se colocar, de ter sua própria opinião, né? Você não consegue fazer isso. Então, são essas 5 atitudes que você deve evitar. Tem mais, né, gente? Mas hoje eu ouvi falar, putz, essas 5 porque são as atitudes que eu acho essenciais para desenvolver autoconfiança, né? E também, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma certa dificuldade, então eu preciso também ser visto no coletivo, no que é geral, no que é comum nas mulheres inseguras, mas também o que é difícil para você, no seu caso especificamente, né? Então não é uma receita de bolo, mas essas atitudes, no meu ponto de vista, são atitudes essenciais que você precisa a todo custo evitar, né? Porque no final das contas, o que precisa é aprender a sustentar, né? Sustentar a sua opinião, sustentar as suas necessidades, sustentar os seus medos, também a fazer a travessia da insegurança para a segurança, né? Do medo para a coragem, poder conviver e transitar, saber lidar com os desafios da vida, com a impermanência da vida, encontrar dentro de você mesma as ferramentas necessárias para aprender e para fazer todas essas travessias que eu tô falando, né? E por que é importante a gente falar sobre esse tema, cuidar disso? Porque, gente, sem autoconfiança não tem como ter uma vida realizada. Para você realizar seus sonhos, seus objetivos, seus projetos, seja eles quais forem, se você não tem autoconfiança, você não realiza, porque você fica esperando o melhor momento, fica esperando a perfeição, não quero gerar conflito, não quero perder fulano, e você vai ficando para trás. Então, muitas mulheres chegam para mim completamente frustradas, infelizes, inseguras, infelizes no relacionamento, infelizes no trabalho, com dificuldades familiares, né, com os filhos ou com os pais. Por quê? Porque não olham para esse lado, porque não olham para as suas próprias questões, numa busca de sanar internamente, né? De criar esse autoapoio, essa construção dessa ponte que leva a mulher de um estado de insegurança, de paralisia ou de insatisfação com a vida para um lugar de realização, de potência, de encontro com o verdadeiro valor, de fortalecimento, tá? Fortalecimento e fragilidade andam juntos, tá? Precisa de muita força para se mostrar frágil. Então aqui, quem já me segue aqui há um tempo sabe que eu gosto muito de trabalhar com as polaridades. Mas aprender a transitar nesses caminhos é muito importante. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, Dani, mas eu não consigo. Isso é muito difícil. Eu não consigo, e pra mim não dá certo, eu queria ser assim, mas não dá. Olha, enquanto você disser pra você mesmo que você não consegue, você não vai conseguir. Porque muitas vezes não é questão de não conseguir, é de não querer fazer o que precisa ser feito. Porque não é fácil. Mas mais difícil do que construir essa autoconfiança é permanecer insegura e dependente emocionalmente, seja de quem for, pai, marido, esposa, filhos, porque as pessoas vão substituindo as dependências emocionais, dependem dos pais, aí um dia casam e um dependente dos maridos, aí tem um filho e começa a ser aquela mãe dependente emocionalmente do filho, narcisista, que não enxerga o filho, que está ali esperando que os filhos a amem, que os filhos realizem os sonhos delas, os projetos dela, né? Nunca foi bailarina, mas tinha um sonho de ser, aí vai e põe a filha no balé, a filha não gosta do balé, mas a mãe insiste, né? Então não enxerga a filha que tem, não enxerga quem aquela pessoa é, porque fica querendo realizar as suas satisfações pessoais na vida dos filhos.
E isso não é saudável nem para a pessoa, nem para a mulher e nem para os filhos, é pesado. Então por isso é tão importante. E todo mundo consegue. É fácil? Às vezes é fácil, às vezes não. Ontem eu estava num encontro com as minhas alunas do curso Sementes do Florescer e uma das alunas falou assim: hoje eu falo não, às vezes com muita facilidade, às vezes não com tanta facilidade assim. E é isso, gente. Tem não que é muito difícil de falar. Mas mesmo sendo difícil, você consegue valorizar os nãos aprendidos, valorizar o caminho, honrar a construção. Então, às vezes, não vai ser fácil. O caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil. Mas pare e pensa na vida que você leva se você é insegura. É fácil ficar esperando que os outros decidam por você? Pode ser confortável, porque você não lida com as consequências. Mas é fácil ou a frustração está sempre presente? É fácil lidar com a frustração? É fácil viver no mundo da fantasia, onde você imagina que o mundo seja colorido, mas no fundo você sabe que não é? Família de Instagram, bonito nas fotos, mas dentro de casa cada um no canto, não tem diálogo, não tem entrosamento, não tem sexo, não tem carinho. É fácil isso? Isso é muito mais difícil, muito mais difícil. Então, falar eu não consigo, seja mais honesta com você. Muitas vezes eu não quero, tá confortável aqui pra mim, eu prefiro ficar aqui. Ok, cada um tem sua escolha e tem direito de escolha, né? Mas seja honesta com você. Não é fácil, mas é possível. E quando você começa a colher os frutos disso tudo que eu tô falando, você agradece a você mesmo ter escolhido trilhar esse caminho. Porque é um caminho sem voltas, conquistas são verdadeiras, a vida modifica verdadeiramente. O jeito muda, né? Os problemas continuam acontecendo, porque a vida tem problema, mas a maneira como você olha para os problemas, a maneira como você resolve os seus problemas muda e tudo fica mais leve. E você começa a dar conta das coisas, né? Não é de tudo, mas dar conta de dar conta, né? Então você vai se sentindo fortalecida, você vai se sentindo capaz, e isso aumenta a sua autoconfiança, obviamente. Então que caminho que você quer para você? De dizer eu não consigo, ou de buscar ajuda para fazer o que precisa ser feito, né? Porque é importante. Você é responsável pela sua própria felicidade. Enquanto você põe sua felicidade na mão do outro, você fica muito vulnerável, porque o outro, em algum momento, vai conseguir te fazer ter momentos felizes. Outros não, porque ele também tem que ser feliz lá, e tem que preocupar com a vida dele, tem as questões, os problemas dele, e você vai ficar aí esperando, frustrado, infeliz, se sentindo pequena, fraca. Então, o que você escolhe para você, né? Eu dei vários exemplos aqui, né? E como fazer tudo isso que eu tô falando? Gente, vocês sempre vão me ver falando muitas vezes a mesma coisa. O caminho do autoconhecimento é o melhor caminho. Porque algo aconteceu lá na sua infância que gerou um mecanismo de defesa, né? A correção, que a criança precisa de limite, mas muitas vezes os limites são exagerados, né? Ou os pais não são maduros o suficiente, são pais muito jovens, ou são pais narcisistas, são pais com os próprios problemas pessoais e não estão conseguindo enxergar os filhos. Então, os pais não veem os filhos e aí corrige demais a criança, né? A gente vive ainda no mundo do patriarcado e assim, onde a punição é muito severa, né? Então, muitas vezes as crianças são tão tolhidas, tão corrigidas o tempo todo, talvez você tenha passado por isso, que elas entendem na cabecinha delas, não é pela razão, mas é pelo sentimento, como ela está sendo corrigida o tempo inteiro, que ela não é uma boa pessoa. Então ela precisa se tornar uma boa pessoa para o pai ou para a mãe, sendo e fazendo o que o pai e a mãe esperam que ela faça, para assim o pai elogiar, a mãe olhar, a mãe abraçar, o pai cuidar, né? Então as crianças vão esquecendo de si para se tornar aquilo que os outros esperam, que os outros os pais esperam que ela seja para receber amor. E aí esse afastamento de nós mesmas gera mecanismos de defesa que nos faz repetir ciclos que não nos fazem bem, porque são ciclos que nos afastam de nós mesmos. E tudo que nós precisamos é nos reconectar com a nossa essência, é descobrir quem de fato a gente é, né? O que eu gosto, o que eu preciso. E aqui não é um egoísmo, quais são as necessidades verdadeiras que precisam ser atendidas, poder falar não para o outro, poder expressar seus sentimentos, a sua opinião,
Então, o caminho do autoconhecimento, ele vai te mostrar isso, o que foi na sua trajetória, que gerou essa insegurança toda em você, que fez você pensar que você precisava ser uma pessoa diferente do que você é, para ser amada, para ser aceita, para ser importante, para ter um lugar na vida do outro. Então, olhar para dentro de você é o mapa, é a mina que vai te levar ao ouro da sua essência. E esse é o melhor caminho, né? Então, por isso que eu ensino isso para as minhas alunas, eu ensino isso para as mulheres que fazem terapia comigo, porque esse é, para mim, é o caminho mais assertivo, né? E não é fácil esse caminho, porque muitas vezes a gente se engana, como eu falei do auto-engano, e reconhecer que é um auto-engano é difícil, mas mais difícil é sentir a vida paralisada, mais difícil é tentar se moldar o tempo inteiro para agradar o outro. É muito cansativo isso. E é muito vazio isso. Não preenche o coração. Então, o caminho do autoconhecimento, gente, é o melhor caminho de todos. Tem muitas linhas para te ajudar nisso. Eu mesma estou abrindo, depois de muito tempo sem abrir minha agenda individual, estou abrindo a minha agenda agora, em março. Então, tenho vagas ainda para atendimento, porque algumas pessoas receberam alta, então estou abrindo novas vagas. E também tem o curso Sementes do Florescer, que é um curso onde potencializa imensamente, né? O curso que eu falo, que eu ajudo mulheres a se tornarem autoconfiantes e decididas em 8 semanas, porque ele é muito potente, muito profundo. Então, dessas maneiras, eu posso te ajudar. Aqui nas lives, eu venho trazendo sempre informações importantes, né? Que eu considero importantes, que eu ensino para as minhas alunas, que eu ensino para as mulheres que fazem terapia comigo. Então, assistir às lives também pode te ajudar, né? Então, aqui, esse é o benefício desse programa, Semeando a Confiança. Colher informações, colher frutos, trabalhar a consciência especialmente, né? Saber aquilo que, quando você sabe que você está fazendo algo equivocado, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, você quer ir para Florianópolis, mas você pegou a estrada para a Bahia, se você não se dá conta que está na estrada errada, você já vai chegar lá na Bahia, vai se frustrar, vai ter andado 1000 quilômetros, sei lá, de onde você estiver, mas vamos supor 1000 quilômetros para descobrir que você estava errado. Então você vai ter que andar 2000 quilômetros, 1000 que você errou, 1000 quilômetros de volta, mais a quilometragem para ir para Florianópolis. Então, olha quanto caminho, né? Quanto tempo você perde, né? Quanto desperdício da sua energia. Se você não sabe que você está fazendo algo equivocado, você fica se equivocando ali e fica frustrada, infeliz e repetindo ciclos. Mas se você descobre através da consciência, isso aqui está me levando para um lugar que eu não quero ir, como eu falei aqui do exemplo dessa minha paciente, né, dessa minha mentoranda, eu chamo as minhas pacientes de mentorandas, porque é um atendimento individual, então é uma mentoria praticamente. Agora ela fala, isso, agora eu consigo não repetir mais, agora nós estamos trabalhando a nova entrada num outro relacionamento, mais fortalecida, empoderada, confiante, mais conectada com ela mesma, para que ela possa realizar o sonho dela de casar e ter filho, uma família. Senão a probabilidade dela pegar um outro homem muito parecido com esse é grande, né? Porque as atitudes se repetem, as escolhas se repetem, até você tomar consciência do que está te levando a ter aquela atitude. Aí você apruma, corrige a rota e aí chega onde você quer. Ok? Hoje eu acho que não teve pergunta aqui, não teve comentário. Se alguém tiver alguma pergunta, né, agora ainda aqui, pode fazer. Estamos chegando no finalzinho da live. E eu agradeço você que está aqui comigo, me acompanhando, especialmente as pessoas que estão aqui praticamente toda terça-feira. Quero te convidar para estar aqui também na terça-feira que vem. Daqui a pouco, né, esses dias próximos, eu vou colocar um novo post. É você que escolhe o tema que eu vou falar aqui na terça-feira. Eu quero que você participe, porque o meu objetivo aqui é ajudar você. Então, se você escolhe o tema, a probabilidade de eu te ajudar de maneira mais específica é muito maior. Então, vai lá no meu feed. Amanhã, provavelmente, esse post já está indo mais tardar. Depois de amanhã, deixa seu voto, escolhe o seu tema e venha almoçar comigo. Toda terça-feira, meio-dia, eu tô aqui pra gente bater esse papo, ok? E pode mandar, se você não teve coragem de mandar suas dúvidas aqui, de participar ativamente aqui, tem pessoas que têm, outras ficam mais tímidas.
pode me mandar no direct, não tem problema, a gente bate um papo por lá. Eu adoro conhecer histórias. E se você quer ser ajudada diretamente por mim, estou abrindo vaga na minha agenda para os atendimentos individuais, ok? Será um prazer te conhecer e poder te ajudar. Então, muito obrigada pela presença. Até terça-feira que vem. Um grande beijo para você e até a próxima.